Fala minha turma, espero que estejam todos bem. E na aula de hoje nós vamos aprender como você consegue tirar de forma simples os dados que você coletou no Google Forms e levar para o Excel para você poder organizar esses dados e trabalhar a parte da estatística, ok? Então esse aqui é um exemplo de uma pesquisa que já foi feita. E aqui nós temos no Google Forms, lembrando de colocar o termo de aceite, né, o termo de consentimento livre esclarecido, e, se necessário, de acordo com a metodologia que você for utilizar, de identificar o sujeito que você está pesquisando e também qual grupo ele pertence, ok? Dependendo do tipo de pesquisa, a metodologia que você utilizar. Se for uma pesquisa transversal ou longitudinal, é importante que você identifique, no caso longitudinal, para você saber antes e depois o resultado daquele sujeito. Nessa pesquisa sobre saúde emocional, eu dei esse título, né, para eu identificar, e nós tivemos 225 respostas. Para você ter acesso às respostas dos seus questionários, é só clicar aqui e ele vai abrir essa janelinha. Aqui você vai identificar as respostas. É interessante você fechar aqui, depois de coletar os dados, para que outras pessoas que recebam o link atrasado não enviem, não preencham os questionários, porque já passou do prazo, caso você não tenha interesse ainda. Aqui em cima, você encontra um ícone para você ver as respostas numa planilha. Quando você clica nesse ícone verde, ele vai abrir essa janela. Então, o que você vai fazer? Aqui tem todos os dados que foram coletados, que estavam no seu questionário. Tem diversas formas que você pode segurar, arrastar e selecionar esses dados. A forma mais simples é você clicar nessa janelinha aqui, né, nessa célula, e ele já seleciona tudo. Você clica Ctrl C e leva para uma nova planilha no Excel. E você clica Ctrl V. Clicando Ctrl V, ele vai ficar nessa planilha, né, na planilha que você criou no Excel, mas ele vai ficar dessa forma, né, meio que desorganizado. Essas aqui são as informações que eu coletei nessa pesquisa, de 225 pessoas participaram. Legal? Então, depois que você passou para Excel, agora você precisa dar uma organizada nele. Tá? Vou dar algumas dicas, uma forma simples de você organizar isso. Você clica fazendo essa setinha preta aparecer, selecionando uma coluna. Você pode clicar Ctrl e Shift, então você aperta a tecla da seta para a direita e você seleciona todas as células. Em qualquer uma dessas colunas, você arrasta para o lado e você vai abrir todas, porque estão todas selecionadas. Clicando duas vezes nessa linha entre uma coluna e outra, as colunas elas vão se adaptar automaticamente ao texto que está escrito dentro dela. Ok? Então, clicou duas vezes. Esperar um pouquinho aqui para ver se esse não funciona. Está lento. Isso é legal porque você vai organizando os seus dados, tá bom? Mas aí a gente pode perceber que, em termos de coluna, já está selecionado automaticamente, né, o tamanho com o texto. Só que a altura tem muito espaço sobrando. Então o que a gente pode fazer? Vim aqui na linha, vou aumentar aqui, ó, selecionei a primeira linha, vou pressionar Ctrl Shift, a seta para baixo, selecionei todas. E agora você vai entre uma linha e outra e clicar duas vezes. E aí, quando você clica duas vezes lá, naquele lugar onde eu clico duas vezes, ele vai automaticamente se adaptar à altura do texto também. Ok? Dessa forma fica mais fácil trabalhar. Então, estou aqui na célula BM 193. Cara, eu queria ir para a primeira célula. Você pode clicar Ctrl, a seta de cima, e ele sobe para a primeira linha. E Ctrl, seta para a esquerda, ele vai para a primeira coluna. Ok? Então você consegue arrastar e chegar rápido. Então, algumas dicas. Na hora
agora já está melhor, né? Na hora de organizar os seus dados, uma coisa acontece. Eu quero olhar quero olhar a célula 20. Quando eu subo a planilha para olhar a célula 20, aqui é a célula 20, o cabeçalho sumiu. Você pode fazer com que ela não suma. Você pode congelar esse título, né? Então, como que você faz isso? Você seleciona aqui uma célula, eu quero que fique de modo fixo essa primeira coluna e também a primeira linha, porque aqui tem os títulos do questionário, dos dados que foram coletados. Você pode clicar aqui em exibir, ok? Congelar painéis, agora ele está congelado, perceberam? A linha ficou mais grossinha, identificando que está congelado. Então, quando eu subo a planilha, os títulos eles não saem. Então, eu sei qual é a profissão, qual é a coluna do Estado Civil e por aí vai. E a primeira coluna, ela também está congelada. Então, eu posso chegar para a direita e a primeira coluna não sai do lugar, tá bom? Isso é importante por quê? Porque às vezes você está trabalhando num número, numa linha lá embaixo, pô, estou aqui no 184, e você está no meio da planilha, cara, esse 4 é da onde? Aí aqui você consegue identificar a que pertence esse dado, tá ok? Show de bola. Depois você vai identificar... tá, uma outra dica muito legal é que você pode classificar, organizar esses dados de acordo com as variáveis que você decidir. Por exemplo, eu quero separar, aqui está tudo misturado, masculino, feminino, por aí vai. Você pode vir aqui, ó, em dados, classificar por, aqui tem todos os títulos do que você selecionou na sua planilha, ok? Então eu quero sexo, quero separar por sexo. Você clica em sexo e clica em OK. Por ordem alfabética, vai ficar o F primeiro e o M depois. Então, todas as pessoas do sexo feminino estão aqui. Então, se você quiser trabalhar com isso, separei aqui, sexo feminino, vamos ver até onde vai. Ok, chegamos. 114 pessoas. Dá para ver nesse íconezinho aqui, nessa informação. 114 pessoas do sexo feminino. Você clicando Shift e Ctrl e clicando na seta para a direita, você seleciona todo mundo do sexo feminino. E aí você pode mudar de cor. Fica mais fácil para você poder selecionar depois. Organizar os dados, tá bom? Vamos colocar esse laranjinha aí, sei lá que cor é essa. Então agora eu quero separar os masculinos. Então Shift, Ctrl, seta para baixo, já selecionei tudo na primeira coluna. Agora clico a seta para a direita e aí seleciono todo mundo que for do sexo masculino. Ok? Vou dar uma outra cor aqui. Show de bola. Então, para a gente dar uma olhada no geral, porque que essa informação nessa planilha é muito grande. Então, eu estou diminuindo para a gente ver. Ó. Agora eu sei, mesmo sem conseguir ler, eu sei quem é masculino e quem é feminino. Tá bom? Por que isso é legal? Facilita a análise. Por exemplo, agora eu quero separar por sexo e quero separar por, deixa eu ver, estado civil ou grau de escolaridade. Ou, no caso, pode ser, por grau de escolaridade e sexo. E aí a planilha automaticamente ela já selecionou aqui, ó, feminino e o grau de escolaridade. Vai de primeiro grau até o terceiro grau completo que você selecionou, até o mestrado aqui. Então, se você quiser fazer uma análise separando as meninas, né, sexo feminino, com primeiro grau,
você tem 7 pessoas. Feminino, segundo grau completo e incompleto, são 29. Você pode observar aqui, ó, perto do xizinho, 29 pessoas e por aí vai, tá ok? Então vamos lá. Essa é uma forma de fazer, você organiza seus dados. Agora, para ganharmos tempo, esses aqui são os dados organizados. Tudo que tinha aqui, tinha ansiedade, tinha depressão, tinha outros grupos, e eu peguei, eram 4 grupos, então eu deletei tudo que não me interessava, se a pessoa era sedentária ou se não era, se usava ansiolítico ou não. Tirei todas as informações que não me interessavam e coloquei, deixei aqui só os dados que me interessam para poder mostrar para vocês. Show de bola? Então vamos lá. E o nome também eu deletei para que ninguém possa identificar. Como esses dados que eu coletei têm uma quantidade grande de informação, eu criei uma legenda. Qual é a legenda do estado civil, grau de escolaridade, se é tabagista ou não, se é sedentário, ativo, muito ativo, uma legenda das profissões. Isso eu organizei para eu poder trabalhar, tá? Então, se vocês quiserem, podem fazer da mesma forma. Então, aqui estão os dados limpinhos, organizados, daquele negócio todo que eu tirei. E qual é a ideia aqui? Vamos supor que você queira comparar o estado emocional de depressão antes e depois de um tratamento. Nós fizemos um áudio de meditação guiada e aplicamos para um grupo de pessoas. A gente queria achar o que com isso? A pergunta é, nossa, será que a meditação guiada ajuda a mudar o estado de depressão de uma pessoa? Essa é a pergunta. Então, o que nós fizemos? Fizemos 2 grupos. O grupo queria utilizar um áudio para modificar o estado emocional e o grupo controle queria escutar apenas uma música sem propósito algum. Tá? Sem uma meditação guiada. É só ficar ouvindo musiquinha. E aí, para fazer essa análise, nós utilizamos o teste T. O teste T é muito comum para utilizar em comparando esses grupos. E em uma outra aula vocês vão aprender sobre quando utilizar os testes paramétricos e não paramétricos. Tá? Por hora, vamos direto ao ponto. Então, você vai procurar aqui em cima a palavra dados, clicou em dados. Aqui no cantinho tem análise de dados. Se não encontrar análise de dados aqui, você pode procurar na internet, no YouTube, vídeos como instalar análise de dados no Excel. É muito simples e geralmente já vem pré-instalado. Você não precisa de nenhum software especial. Já está no seu computador, mas às vezes ele não aparece. Tá bom? E aí você clicou em análise de dados, apareceu todas essas opções. Tá? Falando no teste T, você vai encontrar 3 tipos. T, 2 amostras em par para médias, 2 amostras presumindo variâncias equivalentes, 2 amostras presumindo variâncias diferentes. Quando que a gente usa uma ou outra? Nós vamos aplicar as 3 não, as 2 aqui hoje. Quando você utiliza par para médias, é quando você faz exatamente isso. Nós temos aqui um grupo, e eu quero pegar só o grupo 1 e analisar os dados que eu obtive antes do tratamento e depois do tratamento. Ou seja, par para médias é antes e depois do mesmo grupo. Então vamos lá. Par para médias, antes e depois do mesmo grupo. 2 amostras presumindo variâncias diferentes. Show de bola. Depois, nós vamos comparar o antes do grupo 1 com o antes do grupo, do grupo 3. O grupo 1 tem 33 sujeitos. Tem ali o número 33. Uma outra forma de você identificar é aqui no rodapé, que está escrito o número 33. E tem uma terceira forma que você pode identificar, que é apertando igual. Quando você clica a palavra igual, coloca a palavra, o ícone, né, o símbolo igual em qualquer célula, o computador, o Excel entende que você vai criar uma fórmula. Você pode vir aqui do lado, ó, soma
clicando nessa seta, você vai encontrar um monte de fórmulas e ainda tem mais funções. Uma delas, eu vou colocar aqui direto, eu quero contar quantos sujeitos estão aqui dentro. Contar, então você vai colocar conte. Contar números. Vou clicar 2 vezes e vou selecionar a coluna e as células que eu quero contar. Ok? Então, selecionei, apertei Enter, são 33. No grupo, esse aqui grupo, vou arrastar para cá para ficar mais organizadinho. Grupo 1. Agora o grupo 3, poderia ser do grupo 2. Novamente, igual, conte, já me ofereceu lá, ó, contar números do grupo 3. Só que alguma coisa aconteceu. Eu estou vendo aqui, ó, que tem um monte de números 10. Alguma coisa deu errado aqui. Quando estava organizando ficou ruim. Não sei o que houve. Tá? Mas vamos usar isso aí do jeito que está para a gente poder ganhar tempo. Então esses dados, os resultados que nós vamos obter aqui não vão ser verdadeiros, porque tem um erro aqui. Quando eu copiei para cá, tinha dado errado. Tá? Mas vamos continuar por causa do nosso tempo. Então, vamos lá. Grupo 1 tem 33 sujeitos, grupo 3, 28 sujeitos. Show. Então, já sei que quando eu for analisar, comparando um grupo com o outro, vou usar esse, presumindo variâncias diferentes. Por que eles são diferentes? Se fossem grupos diferentes, mas a mesma quantidade de sujeitos, você iria utilizar esse, amostras presumindo variâncias equivalentes. Tá bom? Então, o primeiro teste que nós vamos fazer é comparar antes e depois. Galera, lembrando que esses números aqui estão errados, tá? Ó, tem um monte de 10, alguma coisa aconteceu, botou tudo 10 aqui, ó. Tá? Isso aqui está errado, mas vamos partir para cima mesmo. Então, vamos lá. Par para médias, antes e depois do mesmo grupo. Cliquei em OK. E agora aqui aparecem essas células. Geralmente, no de vocês, vai aparecer vazio. Tá? Vai estar vazio assim, você clicou nesse quadradinho e selecionou os dados que você deseja. Eu quero esses dados, eu quero comparar esse dado com... Ó, viu o que eu fiz? Depois que eu selecionei, vou pegar o intervalo da variável 2. A variável 2 é o depois. Então, vou selecionar o antes, selecionar o depois. Show de bola. Então, o que deve ser observado aqui é esse alfa. Esse alfa é o nível de significância. Eu sempre coloco, no primeiro momento, 0,05. Se o resultado for muito positivo, no sentido de se tiver uma diferença significativa grande, eu troco de 0,05 por 0,01, tá? Então, primeiro eu começo com 0,5 e aí vocês vão entender daqui a pouco como que eu mudo para 0,1 e por quê. Aqui o intervalo de saída. Você vai clicar aqui e decidir em qual célula você quer que seja dado os resultados que você obter. Eu quero que saia nessa célula. Então clico Enter e novamente clico Enter. E aqui estão os dados. Se esses dados fossem reais, antes e depois, por que não são reais? Porque tem um monte de 10 aqui que deu errado, tá bom? Lembrando disso. Então, vamos dar uma organizada aqui. Grupo 1, aqui, antes, depois. Então, antes e depois. Quais são as informações que você precisa prestar atenção aqui? Nessa primeira linha, que é a média do resultado. Outro dado é o T encontrado, esse stat-T. O T crítico unilateral e o T crítico bilateral, não, é caudal. Unicaudal e bicaudal. Esse T crítico unicaudal e bicaudal vai depender da hipótese que você formulou, tá bom? Isso a gente vai aprender na aula também,
Um outro dado que você geralmente coloca no artigo é o desvio padrão. Vamos lá, desvio padrão. O que é desvio padrão? Desvio padrão é um teste de dispersão dos dados com relação à média da amostra. Então está aqui, desvio padrão, novamente, coloca o sinal de igual e vai colocar lá, desvio, aí tem aqui, ó, desvio para a amostra e desvio para a população. Isso vai depender dos seus objetivos e da amostra que você coletar. Nesse caso, nós vamos utilizar o desvio padrão para a amostra. Cliquei 2 vezes, vou pegar aqui minha primeira amostra, que são esses dados aqui. Clico em Enter e vou também fazer o do segundo. Desvio padrão para a amostra, clica 2 vezes, seleciona, cliquei, arrastei, cliquei Enter e aí eu tenho os resultados aqui. Tá? Nessa setinha aqui, você pode aumentar o número de 0 ou diminuir o número de 0. Tá ok? Desvio padrão, geralmente eu deixo 2 números após a vírgula, 2 algoritmos após a vírgula, e média, geralmente eu deixo 1 número após a vírgula. Tá bom? O ter encontrado, você vai utilizar, geralmente eu deixo 2 ou 3 números após a vírgula. Show de bola? Então, nesses dados, se esses dados estivessem corretos, antes o nível de depressão seria 10 e depois 7,7. Houve uma diminuição. Mas essa diminuição foi significativa ou não? Ou seja, é uma diminuição estatisticamente significativa ou não? Quando esse número aqui, o T encontrado, ele é igual ou maior que o T crítico, então tem uma diferença significativa. Como 1,37 é menor que 1,69 e é menor que 2, então, teoricamente, nesse exercício, não teve diferença significativa. O que nós poderíamos concluir é que escutar um áudio de meditação guiada não interfere no nível de estado emocional de depressão do sujeito. Ok? Eu sei que esse dado está errado, principalmente porque aqui tem um monte de 10, isso aqui não acontece. E também que, estatisticamente, nós tivemos um resultado muito legal aqui. Tá bom? Mas vamos continuar. Agora nós vamos fazer o mesmo teste antes e depois do grupo controle, para que a gente possa formar o gráfico daqui a pouco. Então, lá, dados, análise de dados. Como é o mesmo grupo, né? Agora é o grupo 3. Antes e depois, é um grupo só, então é par para médias. Então, vamos lá. Grupo 3. Par para médias. Vamos lá. Segunda variável, intervalo 2. 0,5. Onde que eu quero sair os dados? Eu quero que os dados saiam aqui. Cliquei em Enter 2 vezes. E aí nós temos essas informações. Então, vou copiar e colar aqui. Mas esse não é o grupo 1, esse é o grupo 3. Ok? E esses são os dados que eu vou utilizar na hora de organizar a apresentação dos dados. Tá bom? Esse aqui também. Então, desvio padrão DP igual desvio padrão para amostra desvio padrão para amostra do grupo 1, Enter, deu 0. Por que deu 0? Porque 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 não tem dispersão ao longo da média, né? A média é isso aí mesmo. Então vamos alterar aqui um pouquinho, vou botar tudo aqui, sei lá, média 23, 12, 10, 2, 1,
5, 40, 17. E aí eu vou chutando aqui alguns. 7, 9, 14. Para a gente poder ter algum dado, né? Para ficar mais próximo da realidade do que a gente está fazendo. Porque alguns vão responder de forma mais alta. Ó, esse aqui teve 0. 15, 5. Vou botar um 0 aí, tem alguns zeros ali, então vou botar um 0. 11 e 10. Ok? Então vamos dar um... Ó, já mudou aqui. Já tem algum grau de dispersão. Diferente desse 2. Vamos ver o que vai acontecer com esse 2. Desvio padrão. Esse aqui, pelo que parece, é real. Aqui, ó, os dados bem aleatórios, de 1 a 57 e tal. Então, teve um desvio padrão de 13. Ok? Show de bola. Então, esses são os dados que nós obtivemos. O que a gente poderia ler aqui? Poderíamos ver que no grupo 3, quando avaliou o estado emocional antes e depois de escutar o áudio, porque eles não tiveram meditação guiada, houve um aumento do estado de depressão. Esses dados, lembrando que não são reais, porque esses dados estão errados aqui. Tá? Como eu mudei aqui esses números, esses dados aqui vão ser alterados de novo. Vou fazer a conta de novo. Não preciso selecionar, porque já está tudo selecionado. Como eu alterei lá, só clicar em OK, pedir para substituir, e vamos ver o que deu. Lá, ficou assim. Então, antes, vou voltar aqui, antes e depois, para ficar mais claro. Grupo 3, antes e depois de escutar o áudio. Antes era 14, depois era 13. Tem encontrado 0,44. Ele é menor do que T crítico e é menor que o T crítico unicaudal e menor que o T crítico bicaudal. Agora, nós avaliamos já cada grupo, o grupo 1 e já avaliamos o grupo 3, eles consigo mesmo. Agora nós vamos avaliar, para a gente poder interpretar um gráfico completo. Cada um vai fazer do seu jeito, de acordo com seus objetivos. Então agora a gente vai comparar o grupo 1 com o grupo 3 antes de escutar os áudios. Ok? Então, Agora, qual T que nós vamos utilizar? Para médias? Não, porque são grupos diferentes. Equivalentes ou diferentes? Nós verificamos que um tem 33 e o grupo 3 são 28 sujeitos. Então, são diferentes. Então, esse terceiro aqui. Cliquei. Ok. Então, vamos lá. Eu quero antes. Seleciono aqui o grupo controle antes, 0,5 e escolho a célula de saída. Esse aqui, clico Enter, Enter novamente. E aí, nesse caso, nós tivemos, de novo, o que interessa, tá? A média. Deixa eu organizar aqui para não ficar perdido. Ó. Antes, grupo 1, grupo 3. Show. O nível de ansiedade antes foi 10 e antes do grupo 3 foi 14. A diferença de um grupo para outro grupo antes foi de 2,5. Né? E aí, nós vamos novamente comparar com T crítico unicaudal e bicaudal. Só que aqui tem um sinal negativo. Esse sinal negativo, ele só diz uma coisa, que o primeiro grupo, a média é menor que o segundo grupo. Só isso. Tá? Então, quando você for fazer essa comparação, você faz essa comparação pensando em módulo. Ou seja, esquece o sinal e só vê 2,5 e 1,7 e 2,04.
Então, 2,5 é maior que o T crítico unicaudal e ele também é maior que o T bicaudal. Quando isso acontece, quando esse número é muito maior, eu vou e faço novamente a análise, já está tudo selecionado. A única coisa que eu modifico é esse aqui, ó, que é o alfa. De 0,5 eu boto 0,1, vou colocar a saída do lado para a gente poder comparar, tá bom? Cliquei Enter, e aí? Olha só que coisa interessante. Esse valor vai permanecer, porque nós não mudamos os dados permanecem o mesmo. O que vai mudar? Vai mudar o T crítico. O T crítico unicaudal ficou menor. O T crítico bicaudal ficou maior. Significa que isso aqui tem uma diferença significativa de acordo com a sua hipótese. Se a sua hipótese for unicaudal, ela tem uma diferença significativa. Se a sua hipótese for bicaudal, isso aqui não representa uma diferença significativa. Legal? Então, vamos lá. Nós vamos adotar o resultado anterior de 0,05. Esse aqui que nós vamos adotar, tá bom? Só para a gente organizar nosso gráfico. Então, já fizemos antes, agora nós vamos fazer depois. Então, dados, análise de dados, diferentes, porque é grupo 1 depois e grupo 3 depois, então, grupos diferentes. Selecionando aqui, selecionei, agora o segundo grupo, selecionei 0,05, intervalo de saída do depois, eu quero que saia aqui. Cliquei Enter, show de bola. Então, nós temos aqui os resultados agora. Vou copiar e colar só para a gente se organizar. Esse não é antes, esse é depois. E aqui são as médias. Deixa eu marcar que eu falei que esse aqui é importante, a gente não pode perder de vista. Tá bom? O T encontrado, 1,99. O T crítico e o T crítico unicaudal e bicaudal. Show de bola. Então, tudo isso, nós encontramos essas informações aqui. Tá? Depois, não esqueça de utilizar o desvio padrão, que vocês vão precisar de cada um deles. Mas vamos lá para o nosso gráfico. Precisamos pegar isso aqui e organizar. Nós vamos fazer aqui uma planilhazinha, que vai ser antes, depois, o grupo 1, o grupo 3. Ok? Tudo isso relacionado aos níveis de depressão, que é o nosso objeto de estudo. Tá bom? A gente vai resumir todo aquele negócio com isso. Então, o que você vai fazer agora? Vai pegar nível de depressão antes. Qual foi a média? Aqui a gente vai anotar as médias. Tem esse aqui. Quando você clica em o igual e clica em qualquer outra célula, o valor vai para lá. Eu quero esse aqui, 10,1. Apertei Enter, foi. Tá? Ou você escreve. Tá? Às vezes é melhor quando você escreve. Bota aqui 10,1 escrito. Grupo 1, depois. Qual é o nível de depressão? Grupo 1, grupo 1, grupo 1, depois 7,7. 7,7. Grupo 3, antes. 14,89. Grupo depressão depois, grupo 3, depois, 13,79. Ok? Arredondando, o 5, ele vai fazer com que esse 8 se torne 9, que é diferente desse 2, que é menor que 5, fica 89. Ele não acrescenta o numeral ali. Agora, esse aqui é o resumo de tudo. E a partir desse, a gente vai fazer o gráfico. Você seleciona o que você organizou,
você vem aqui, inserir o gráfico. Você precisa escolher um desses. Como a gente está quando a gente compara um com o outro, dois grupos, a gente compara assim, né? Quando a gente compara dois grupos ao longo do tempo, a gente tende a comparar como linha, porque aí tem o antes e o depois, tá ok? Então tá aqui, ó, antes e depois, grupo 1, que é o grupo experimental, o grupo 2, grupo controle. Você pode editar tudo isso aqui, tá? Você pode, depois que você selecionou o gráfico, você pode criar o formato que você quiser. Ó. Tem vários modelos aqui. O que geralmente eu utilizo é qual? Esse aqui. Você coloca o título do gráfico. Nível de depressão. Nível de depressão. Antes e depois, você também, tudo isso aqui você pode editar, ok? Então pode colocar aqui grupo experimental. Grupo controle. Vermelho, grupo controle, e o azul, grupo experimental. É interessante você acrescentar os dados, então clicou com o botão direito, adicionar rótulos de dados. Então apareceu os números, as médias do próprio gráfico. Tá? Mesma coisa, eu estou no outro gráfico, na outra linha, e você pode ainda segurar e arrastar e organizar da melhor forma possível. Você também pode clicar com o botão direito e mudar os números, mudar o preenchimento. Eu quero botar um fundo sólido de cor branca. Aí, cor branca. E aí ele fica assim. Então ele não atrapalha as linhas. E quando você clica F4, você repete a última ação. Tá? Você clicou, formatar os dados, preenchimento sólido, já está branco, e foi. E assim você pode fazer uma leitura melhor. Esse gráfico, tira essa linha lateral, né? Tá vendo a linha lateral? Vamos tirar essa linha lateral. Cor da borda, sem linha. E aqui você pode falar que existe. O seu texto você vai poder dizer que antes e depois, no grupo experimental, antes e depois não teve diferença significativa, não teve. Antes e depois não teve. No grupo, comparando o grupo experimental com o grupo controle, teve uma diferença significativa. E, dependendo da sua hipótese, você pode falar que teve diferença significativa ou que não teve diferença significativa. Ok? Essa questão de diferenças é o texto que você vai colocar aqui embaixo na sua discussão. Nem embaixo, em cima, o gráfico vai ficar nesse negócio. E agora você pode pegar esse gráfico, copiar e levar para o Word. Copiou lá, trouxe para o Word. Geralmente eu gosto de formatar a imagem trazendo para frente do texto. Isso te dá mais liberdade para você colocar o gráfico onde você quiser, sem atrapalhar o texto, porque quando não faz assim, ele embola o texto todo, fica ruim pra caramba. E você pode também copiar do Word, Ctrl C, acabei de copiar, e trouxe para o PowerPoint, Ctrl V, e ele está aqui. Eu gosto de colocar um fundo preto para que realce mais os dados, né, o resultado que você está querendo apresentar. Tá legal? Essa é a aula de hoje. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pergunta, mal ou piada, pode compartilhar com a gente. Tá bom, galera? Um forte abraço e até mais.